Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, que evento maravilhoso, né? Realmente, eu acho que a cada ano, a cada semestre, essas meninas se superam. Realmente, parabéns a todas elas, que agora já não consigo encontrá-las. Em primeiro lugar, queria agradecer, então, as meninas do Mink, a Marina, a Laura, a Camila, as meninas do It Brands, a Lu, a Eva, por me convidarem para poder fazer parte desse momento, para que eu possa, junto de vocês, poder compartilhar um pouco de conhecimento. Queria falar que estou muito feliz de estar aqui com dois craques maravilhosos, especialistas sobre o comportamento humano, e queria apresentá-los. Aqui é o José Roberto Beraldo, atua como conselheiro independente, é consultor de empresas e empreendedor. Desenvolveu sua carreira de 30 anos, dos quais mais de 20 anos como CFO. Ele falou que não era para eu falar, mas não tem como, foram 20 anos, né? Trabalhando em grandes organizações brasileiras e multinacionais, como a Unilever, Casas Pernambucanas, Sherwin-Williams, Latam, entre outras. Se formou pela GV, pela Wharton, e hoje faz pós-graduação em Neurociência e Comportamento na PUC. Dr. Rodrigo Carvalho, médico com especialidade em neurologia, atende no Hospital Oswaldo Cruz, no Sírio, na clínica DFV Neuro, onde também é sócio. Ao longo de sua formação, se especializou em doenças cerebrovasculares, em neuropsicologia e em neurociência cognitiva e comportamental. Hoje, ministra aulas e usa os novos conhecimentos em neurociência como ferramentas para melhorar as potencialidades humanas e controlar os efeitos do estresse. Uau, né? Bem-vindos. Muito bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre qualidade de vida, nós vamos falar sobre como viver, né, nesse mundo digital, nesse mundo rápido, complexo, volátil, e nós vamos focar um pouquinho sobre a saúde mental. Como é que esse estilo de vida rápido, acelerado, tem impactado na nossa saúde, principalmente na nossa mente. Eu tenho visto bastante, né, nos meus atendimentos, pessoas cada vez mais ansiosas. Tem alguém aqui que não é ansioso? Mas então a gente vai estudar você. Acho que todo mundo aqui, acho que a ansiedade é algo que permeia nossas vidas, né, de formas, para algumas pessoas com mais intensidade, com menos intensidade, mas ela realmente é algo que é uma característica do nosso mundo moderno. E acho que é importante a gente ter a clareza que não é porque todo mundo é ansioso que isso é natural. Isso não é da nossa natureza, a gente está sofrendo muito por causa dessa ansiedade. Não sei se vocês reparam como é que está as flutuações dos seus pensamentos, como é que está a qualidade dos teus pensamentos, como é que está a sua mente. Eu imagino que a minha também, no final de um dia, né, corrido, lotado de informações, lotado de atividades, a nossa mente fica muito agitada. E isso está trazendo grandes consequências, não só na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, mas principalmente na nossa saúde. Uma mente lotada, ansiosa, ela não deixa com que a gente, por exemplo, eu estava conversando com o Dr. Rodrigo, que ela se conecte, que ela não consegue permitir que eu possa me conectar com você. Vocês já repararam que quando vocês estão muito ansiosas, vocês chegam em casa, mesmo o seu filho ou uma filha, pessoas que você mais ama, vão querer te contar uma coisa, e você fala assim, fala mais rapidinho, encurta. Como é que eu posso me conectar? Como é que eu posso estar aberto para te ouvir se eu estou lotada, se eu estou vivendo em excesso? Eu não consigo te escutar, eu não consigo ter empatia por você, e isso, na verdade, acaba impactando nas tuas habilidades de liderança. Como é que eu posso liderar os outros, como é que eu posso liderar a minha própria vida se eu não escuto o outro, se eu não me escuto? Um outro ponto que eu acho que é fundamental que a gente pare para perceber com uma mente lotada, ansiosa, você está conseguindo perceber as tuas emoções? Você conhece as tuas emoções? Porque quando a mente está totalmente desgovernada, você não consegue gerenciar muito as suas reações, muito menos as tuas emoções. E o que eu tenho visto, principalmente no escritório, é que as pessoas não estão conseguindo lidar com as adversidades. Elas não estão conseguindo lidar com os erros. O medo se sobrepõe a tudo e elas acabam
optando pela zona de conforto, elas não conseguem lidar com emoções negativas, e dentro desse lugar, elas ficam na zona de conforto, elas não levam ao mundo a sua criatividade. A gente está perdendo, sim, grandes criações, grandes inovações, por uma falta de habilidade de inteligência emocional, por uma falta de autoconhecimento. E acho que um outro ponto, que talvez seja um dos mais importantes para a gente falar aqui, é que com uma mente lotada de informações, né, com uma mente tão rápida, a gente está perdendo a nossa capacidade de elaborar as informações. Né, a gente não está conseguindo aprender tanto, porque, imagina só, eu estou botando tanta coisa aqui dentro, coitado, o cérebro está rebolando para poder entender, para poder reter essa informação, para poder elaborar e colocar na minha memória. Só que minha memória está hiperlotada. Então, eu estou perdendo essa capacidade de aprendizado. Se eu não aprendo, eu paro de evoluir. E, mais do que tudo, eu estou perdendo a capacidade de desenvolver minha capacidade autocrítica. Porque, vocês já pararam para pensar que, quando vocês estão cansados, vocês gostam de pensar? Vocês falam, eu não quero pensar sobre isso agora. Eu vou colocar isso embaixo do tapete. E, no momento que eu paro de elaborar os meus pensamentos, eu paro de exercer minha capacidade de autorreflexão, que é onde eu encontro as minhas respostas, que é onde eu vou encontrar o meu protagonismo. E se eu não estiver refletindo mais, alguém vai pensar por mim. Eu vou entrar no automático, e aí a gente chega, né, no momento que vivemos um mundo totalmente da democratização do conhecimento, mas com muito mais copiadores do que pensadores. Não por falta de competência, mas acho que por mentes ansiosas, lotadas e estressadas. Então, né, dentro desse cenário que está meio caótico, mas eu sou otimista, e eu acho que tudo tem solução, né, e, na verdade, somos seres com livre-arbítrio, fazemos as nossas escolhas. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse tema, e queria começar com você, Beraldo. Você teve uma mudança radical na tua vida, no que diz respeito à mudança de profissão e à mudança de estilo de vida. Conta para a gente um pouco o que aconteceu na tua vida que te levou a fazer essa mudança e como que você chegou nesse lugar de querer se aprofundar sobre soft skills. Conta o que é soft skills e por que eles são importantes na nossa vida. Boa tarde, gente. Tudo bem aí? Obrigado, Ana, por ajudar a gente aqui. Realmente é um público muito novo para mim, imagina, CFO. Queria agradecer o pessoal do MINC também, especialmente a Camila, que teve a visão de me trazer aqui, né? Quando a Ana falou que ia colocar no meu currículo que eu era CFO, eu falei, pede para trancar as portas que todo mundo vai embora, né? Ninguém aguenta ouvir um CFO. Eu tinha pedido 1h30 de palestra aqui, mas cortaram, porque era 30 minutos, eu ia falar de câmbio, de juros. Eles falaram, não precisa hoje, não. Então, vou pular essa parte e depois a gente pode falar em uma outra palestra, tá bom? Mas, na verdade, cortando toda essa parte de CFO, que realmente é chata, que já meio que passou, mas foi a minha grande paixão, e é ainda, obviamente, a área financeira sempre foi a minha paixão, sempre quis ficar. Todo mundo pergunta, você nunca foi presidente de empresa? Não, e nem acho que teria a capacidade de ser, porque o meu foco, a minha paixão sempre foi a área financeira, e eu passei muito feliz esses 30 anos na área financeira. Mas aí houveram 3 eventos, pelo menos, né, que aí contar a minha história, que a Ana pediu para contar aqui, que fizeram com que eu, de alguma maneira, estivesse aqui, né? O primeiro deles aconteceu em 2002. O primeiro dele aconteceu em 2002. Eu estava passeando, né, eu gosto muito de ler, em Nova York, e vi lá numa livraria, na época a gente ainda tinha livraria, existia esse negócio, né? A gente entrava e tal, e eu tinha percebido com surpresa que quem ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2002 tinha sido um psicólogo. Eu fiquei chocado, deprimido, né? Ansioso, tudo. Eu falei, olha o preconceito, né? Assim, eu tive um problema sério, que eu falei, quem deveria ganhar isso era eu, caramba. Eu estou estudando faz 20 anos, um psicólogo ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Aí eu quis entender o que esse tal de Daniel Kahneman, né, que era um psicólogo israelense, por que ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Aí ele teve um grande insight, que é uma bobeira, né, para todo mundo. Ele colocou a psicologia, ele trouxe a psicologia e colocou dentro da economia de finanças. Simplesmente falando que o ser humano, e aí o Rodrigo pode explicar muito melhor, e a Ana também,
não é racional. A gente não consegue tomar decisões financeiras, qualquer tipo de decisão, de uma maneira 100% racional. Esse é o grande desafio. E o cara trouxe isso, e eu tinha sido educado e tinha estudado a vida inteira que, putz, a gente é racional, tem que analisar bem, tal, caramba, mas simplesmente a gente não consegue. Então, o Daniel Kahneman foi o pai, o precursor da economia comportamental. Em 2002, eu comecei, então, a me interessar muito por isso e a ler muito sobre economia comportamental, que já trazia esse lado da psicologia muito grande. Comecei a ler sobre psicologia, a ler sobre comportamento, e duas coisas, e automaticamente, né, como consequência disso, estudar um pouco de neurociência, que é uma consequência da psicologia. E aí eu tive uma sorte ou azar, né? Sei lá, hoje eu acho que é sorte, vendo pelo lado positivo, de conhecer o Dr. Rodrigo, que em 2011 e 2012 eu fui até indicado, né, para o Dr. Rodrigo, porque eu tive uma cefaleia insalva. Cefaleia insalva é uma dor de cabeça, tá? É a pior, eu acho que cefaleia é a dor de cabeça que existe. Então, fui no Dr. Rodrigo, neurologista, passou a ser meu neurologista, meu amigo. E lá, além dele me ajudar a tratar essa cefaleia, ele começou a me mandar um montão de material, né, sobre neurociência. E ele também é muito aberto a esse tipo de coisa, vocês vão ver, a comportamento e a tudo isso, ele é um especialista nisso. E, na verdade, eu achei uma maneira de ir todo mês lá no consultório dele para a gente trocar livro. Isso é que é verdade, né? Então, a gente ficava meia hora lá, 15 minutos, ele via como estava a minha saúde, e o resto a gente ficava conversando sobre esses assuntos. E de lá veio até 2017, que foi o terceiro evento. Nesse terceiro evento também envolve o meu amigo aqui, Dr. Rodrigo, que eu tive uma isquemia, né? Uma isquemia no olho, aqui, fiquei cego por 3, 4 minutos, fui até o Dr. Rodrigo, ele fez todos os exames, e essa isquemia foi tratada, afinal, não tinha sido absolutamente nada de sério, né? Mas que o aconselhamento dele foi de que provavelmente era uma carga de estresse, que tinha deslocado alguma placa, alguma coisa assim, e me deixou temporariamente sem a visão. E ele ponderou, por que você não dá uma descansada, né? Eu falo que ele me mandou fazer o sabático, ele fala que eu mandei descansar. O fato é que faz mais de 1 ano que eu saí, né, da última função de executivo, e como eu não consigo deixar de fazer nada, eu comecei a me aprofundar nessa ciência ainda mais, né? Coisa que já era meu hobby, eu comecei a me aprofundar ainda mais, estudar a neurociência, toda essa parte comportamental, psicologia e tudo isso que eu gostava e gosto muito, estudando, e com um outro ingrediente que eu não estava conformado, porque todos os exames que eu fazia, sempre, o check-up, eu gosto de fazer maratona, eu faço exercício, tudo saiu perfeito. Putz, é ótimo, lindo, maravilhoso, tá numa forma maravilhosa. Só que, putz, tive essa isquemia. Como que os exames não pegaram essa isquemia? Essa é a minha pergunta para o Dr. Rodrigo. Aí eu comecei a bater a cabeça e tentar descobrir o que poderia explicar isso daí, como um bom financeiro. E, no final, eu cheguei numa relação que é a saúde mental, que acabei em pesquisas assim, não técnicas, mas muita pesquisa, chegando na importância da saúde mental, que o Rodrigo vai estar falando aqui, e que acabei chegando nisso daí. E, com isso, eu fiz um link em outra coisa que era muito importante, que, de novo, o Rodrigo me ajudou muito, que eu estava muito acostumado com isso nas empresas, que é a questão que a Ana também colocou, que são soft skills. O que são soft skills? Coisa muito importante na vida profissional e na vida pessoal também. Os skills são as habilidades nossas, né, que a gente tem. Basicamente, o profissional tem 2 tipos de skills, que são os tangíveis, né, que os gringos falam hard skills, e os intangíveis, que são soft skills. Então, vou falar um pouco dos dois bem rapidamente, principalmente do hard skill, dos tangíveis. O que são os tangíveis? São as habilidades que são mensuráveis. Aqui todo mundo conhece, que é, por exemplo, no meu caso, estudei administração de empresas, estatística,
um pouco de psicologia, tudo aquilo que a gente passa na faculdade e tomou alguma nota. O professor fazia lá 10 perguntas, eu acertei 6, tirei nota 6, legal, beleza, passou. Muito quantificável, muito quantificável. Esses são os hard skills, que é a base da nossa profissão. A base do nosso diploma, ele vem dos hard skills ou dos tangíveis. Bom, e os soft skills? Os soft skills são os intangíveis, as habilidades que dependem da pessoa e do comportamento da pessoa. Aí que começa o rolo, né? E nessa minha, em todo esse meu estudo, eu comecei a analisar e percebi uma coisa, né? Na faculdade, a gente não aprende os soft skills. No colégio, a gente não aprendeu os soft skills, né? É uma coisa que... E existe, inclusive, uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, em 1918, só há 101 anos, entre engenheiros, que foi Harvard, e mais 2 universidades, uma fundação, que eu não me lembro agora o nome, mas eles fizeram uma pesquisa com 1.800 engenheiros, em 1918, e a conclusão da pesquisa desses engenheiros foi que 85% do sucesso da carreira deles, eles explicavam pelos soft skills, pelas habilidades intangíveis e não pelas tangíveis. Isso só foi há 101 anos atrás. E o que mudou nas escolas, nas universidades? Muito pouca coisa, né? Eu diria que é o contrário, né? Quer dizer, a gente aprende 85% habilidades tangíveis e 15% das intangíveis. É exatamente o contrário. Então, basicamente, essas são as distinções. E o que seriam habilidades intangíveis que são tão importantes? Muita gente entende de maneira diferente. Eu tentei fazer um resumo e achei uma organização nos Estados Unidos que é especificamente dedicada a isso, que chama-se Soft Skill Organization, e eles têm um dicionário de 9 soft skills que eu vou passar para vocês. Eu incluí um só, então, para ser até um pouco diferente, ficaram 10, tá? Mas esse 10º também, ele tem um bom padrinho, que é o Barack Obama, que ele fala muito desse... E eu gosto muito dele, ele fala muito desse skill, da importância desse skill. Então, eu vou falar rapidamente sobre esses 10 e começar o primeiro desse meu amigo Barack Obama, que é o pensamento crítico, tá? Que é a análise dos fatos, principalmente hoje, como a Ana falou, a gente tem muita informação. Para tomar decisões, a gente tem que ter uma habilidade de pegar as mais importantes, selecionar, ver a fonte e decidir, tomar as decisões baseado em fatos factuais, vamos dizer assim, né? Coisas factuais, porque vem muita informação por aí, né? Então, esse é o pensamento crítico. A gente tem que ser confiável, né? Isso eu acho que é uma coisa super importante, fazer o que falamos. Nas empresas, isso é super importante. Não adianta enrolar muito, falar o negócio e deixar de fazer. Então, você ser confiável, eu acho que dá uma vantagem muito grande para qualquer profissional e na vida pessoal também. Não precisa dizer a motivação, precisa ter iniciativa para fazer as coisas, né? Se você tem propósito, você, obviamente, vai ter iniciativa para criar e fazer as coisas de uma maneira diferente. Extremamente importante a comunicação. Hoje, cada vez mais, a gente está falando com pessoas, com muita gente ao mesmo tempo. Se a gente não tiver habilidade de comunicação, a gente vai ter problema. E, quando fala comunicação, não é só verbal, é comunicação verbal, corporal e ouvir, escutar também, que é super importante, até para a gente aprender. Se comunicar através também de escutar o que as pessoas têm para fazer, para falar, para tirar as conclusões, ter empatia, entender toda a história e aprender. Compromisso com a empresa e com a família, enfim, ser compromissado. Criatividade, eu acho que a gente não precisa nem falar, hoje, cada vez mais, o que diferencia a gente da tecnologia vai ser sempre a criatividade. Tá? Resolvedor de problema, então tem que ter a iniciativa para gerar coisas e a acabativa para resolver coisas, pegar a alça do caixão. Muita gente não faz isso na empresa, a gente chama de bracinho curto, né, nas empresas. O cara tem muita ideia e fica lá com o bracinho curto. Esse é o problemaço.
Ser flexível no mundo de hoje também, nem precisa dizer. Quem acha que fica confortável só com a vida como ela é, dançou, vai perder para o computador, porque aí você pode programar o computador e ele vai fazer no nosso lugar e vai fazer o nosso trabalho. O trabalho que vai perdurar mesmo é aquele que muda muito e que a gente não consegue programar, né, a inteligência artificial para ficar mudando tanto. Então, vai precisar da gente. A gente vai ter que se adaptar, e esses dois especialistas vão ter que trabalhar muito nisso para se acostumar e não ficar tão ansioso e deprimido e se acostumar com as mudanças de ambiente, com todas as mudanças que a gente sofre. Trabalhar em equipe também, cada vez mais, as áreas de especialização muito mais fortes, a gente tem que saber trabalhar em equipe, escutar todo mundo, porque ninguém sabe tudo, esquece, é impossível. Quem não souber trabalhar em equipe e achar que sabe tudo, dançou. E, no final do dia, a coisa mais difícil para mim, mas eu não sei como está de tempo, é controlar a agenda, né? Mas você tem que controlar tudo isso, é difícil para caramba, mas você controlar a agenda, controlar o seu tempo de uma maneira eficiente, eu acho que também é uma habilidade intangível bastante importante. Obrigada. Uau, né? Quantas habilidades a gente precisa desenvolver se a gente realmente quer ter uma vida com propósito, com significado, trazendo ao mundo a nossa criatividade. Mas acho que o bom disso tudo é que todas elas dependem da gente. Então, se isso se tornar uma prioridade e fizer parte dentro da sua agenda, é possível. Eu queria agora fazer uma pergunta para você, Dr. Rodrigo. Dentro, né, desse cenário, e a gente sabendo que a gente precisa desenvolver essas habilidades, quais são as maiores causas que afetam, que impedem que a gente desenvolva essas soft skills? Né? Por que problemas mentais realmente são um grande obstáculo para que a gente possa estar vivendo através do nosso potencial? Obrigado aí pelo convite. Fico feliz em ter tantas pessoas interessadas em mudar-se, modificar-se e criar bem-estar. Então, todos os dias no meu consultório, eu estou diante de pessoas que têm sofrimento, não sabem viver. E uma das coisas que eu descobri ao longo desse período como médico é que a principal fator para a mudança é saber o que está acontecendo com quem está sofrendo. Então, a base de qualquer mudança é o autoconhecimento. Tá? Então, os conhecimentos de neurociência têm nos ajudado a entender melhor como o nosso cérebro funciona nesse momento tão atribulado, tão corrido e com a mente tão acelerada. Então, eu vou tentar falar para vocês como é que, o que é que acontece no cérebro de uma pessoa ansiosa ou deprimida. Muita gente acha que a ansiedade e a depressão elas acontecem principalmente pelas circunstâncias da nossa vida, mas grande parte não são as circunstâncias, são os pensamentos. A nossa dificuldade de manejar os pensamentos. Então, como é que isso funciona? Então, o nosso cérebro, eu poderia dizer, em dois sistemas. Um sistema de atenção, que fica na parte mais externa, lateral do cérebro, e uma parte mais medial, que eu digo que é um sistema quando a gente não está fazendo algo focado. Toda vida que eu estou nesse sistema que eu costumo chamar de pensar na morte da bezerra, é o momento em que a gente começa a pensar. Então, toda vida que você deixou de focar, você vai utilizar um sistema que vai criar pensamentos. Na maioria das vezes, o que é que nós vamos criar? Pensamentos sobre o futuro, são as nossas preocupações, os medos, o que pode acontecer. A gente acaba gerando muitos resultados e também remoer o que já aconteceu. O pensar em coisas que foram traumáticas na nossa vida. O importante é vocês entenderem que toda vida que eu tenho esse tipo de pensamento, seja no futuro, seja no passado, ou seja, quando esse sistema está dominando, o que é que vai acontecer? Eu vou me sentir mal. O que é isso? Se eu perguntar para vocês, qual o momento do dia que vocês se sentem melhor?
Os estudos mostram que, geralmente, as pessoas dizem, é no momento em que eu estou fazendo alguma coisa, quando eu estou focado em alguma coisa. Então, o que acontece aqui, se esse sistema, que quando eu deixo de fazer alguma coisa, começa a imaginar o futuro e o passado, uma coisa começa a mudar no seu cérebro. Você passa a ativar um sistema chamado sistema do estresse. Esse sistema é que vai causar todas essas alterações no nosso corpo. Algumas coisas são que a gente chama fisiológicas do estresse. Tá? Isso depende de uma estrutura que a gente chama de amígdala. Essa estrutura, eu costumo dizer que é o nosso sistema de alarme. Toda vida que passamos por situações difíceis, ou imaginamos passar por situações difíceis, o cérebro acredita e ativa essa amígdala. Só que, à medida que eu vou ativando essa amígdala, o que é que vai acontecer? Eu fico mais propenso a responder como estresse. Então, o que é que acontece quando a gente tem estresse? Nós respiramos rápido, nosso coração dispara, nossa pupila dilata, às vezes trememos, suamos, tá? Os nossos músculos ficam tensos, porque o meu cérebro está o quê? Tentando gerar uma resposta tipo luta ou fuga. Eu estou tentando gerar, através da adrenalina, do cortisol, força para lutar com aquele cenário que eu muitas vezes imaginei. Mas outras coisas ficam mais, vamos dizer, escondidas. Existe uma mudança comportamental importante. E essa mudança é na forma da gente interagir. Então, normalmente, quando a gente está sob estresse, o que é que a gente fica? Reativo. O nosso cérebro deixou de ser racional para ser um cérebro reativo. Nós ficamos mais irritados. Quando nós estamos sob estresse, a gente fica otimista ou pessimista. Tende a ver tudo pelo lado ruim. Nós somos mais cooperativos ou mais egocêntricos? Costumamos ser mais egocêntricos, porque a cooperação costuma ser um risco. Eu quero salvar a minha pele. Então, nós temos uma série de mudanças, mas nem sempre a gente consegue enxergar. E muitas vezes, quando nós nos pegamos, muitas vezes já tem um prejuízo na nossa vida. Então é importante, através disso, quando a gente falou de soft skills, essas alterações secundárias ao estresse, essa vida agitada, faz essa amígdala ficar tão ativa, constantemente ativa, que modifica a forma da gente enxergar as coisas. Tá? Então, eu costumo pegar pacientes no consultório que falam assim, eu simplesmente não consigo lidar mais com os meus problemas. Mas por quê? Porque eles só enxergam o problema. Então, diante de um perigo, o que é que você vai ver? Sempre o problema, nunca as soluções. Tá? Então, o primeiro passo para a gente entender e tentar modificar é saber o que está acontecendo no nosso cérebro. Então, o que a gente tem que fazer? Então, primeiro, identificar se a gente está nessa situação. Esse é o primeiro passo. Né? E o que acontece quando a gente está numa vida atribulada? Por que o excesso de informação atrapalha? Uma das coisas que acontece no nosso cérebro é que essa porção mais lateral do cérebro, ele tem um poder de diminuir a ação da amígdala. Ou seja, esse sistema que nos dá essa reação excessiva. Quando eu estou muito atribulado, com muitas informações, essa parte do cérebro, chamado córtex pré-frontal, ele passa a não funcionar direito. Ele fica sobrecarregado. Então, esse poder que ele tinha de diminuir esse efeito na amígdala, começa a não acontecer. E o estresse multiplica-se. E quando nós vemos, muitas vezes, doentes já. Então, esse reconhecimento do que acontece, é importante dizer que se eu não modificar a forma de pensar, se eu não modificar a forma de estimular essa amígdala, a forma como eu penso,
eu não vou conseguir me livrar desse mal. Tá? Então, quando a gente fala de meditação, né, que é uma coisa que eu oriento muitos pacientes a fazerem, o que a meditação faz? Ela vai te dar, primeiro, uma presença maior. Ou seja, eu não vou ficar gerando pensamentos sobre o futuro e menos sobre o passado. Segunda coisa, quando eu respiro lentamente, que sinal eu estou mandando para o meu cérebro? Que eu não estou em perigo. Que ele até o momento está achando que você está em perigo. Quando você faz uma massagem relaxante, você está dizendo para ele, ó, não precisa mandar mais sangue para o meu músculo, que não tem perigo algum. Então eu preciso provar para o cérebro que eu não estou em perigo. Muito interessante, né? Então a gente vê que tudo começa na mente, né? A nossa vida, nossas reações, as nossas escolhas, elas começam na mente. E é engraçado que eu falo bastante para os meus filhos. Eu tenho filhos de 11, 14 anos e eu falo que o teu cérebro, falo para eles, o teu cérebro é o seu maior tesouro. O que é que vocês estão deixando entrar aí? Então a gente precisa muito realmente não só direcionar o nosso cuidado ao nosso corpo, mas a gente precisa direcionar o nosso cuidado à nossa mente. E realmente a meditação, ela é uma ferramenta maravilhosa, porque ela nos permite, né, a perceber, antes de reagir, ela nos dá esse tempo de que a gente pode fazer uma escolha, né, entre um evento e a resposta, eu consigo escolher, e dentro desse lugar poder fazer escolhas mais inteligentes. Dentro dessa linha, Beraldo, a gente, né, tomou um café há uns dias atrás, e você me contou sobre um estudo que você tem feito, né, que você estuda e entendeu que existem 7 pilares fundamentais para a manutenção e melhoria, né, da saúde mental e emocional. Conta para a gente quais são eles, e dentro deles você disse para mim o quanto que o propósito é importante. Então, assim, eu trabalho bastante com propósito e vejo que uma vida com significado, né, você tendo clareza do seu propósito, você realmente muda as suas ações, o autocuidado, a motivação. Então, conta para a gente um pouquinho como é que você enxerga tudo isso. Legal. Bom, pessoal, vocês viram o momento especial que a gente está passando. Um neuro falando em meditação e o CFO de saúde mental, né? Não é toda hora que a gente tem oportunidade de um negócio desse. Depois eu quero até um filme. Mas o fato é o seguinte, eu acho que vocês já ligaram as duas coisas, né? Eu tive a isquemia, gostava de neurociência, estudava com ele, mandava livro, voltava, não sei o quê. Já achava que saúde mental era super importante. Estava estudando também esse negócio de soft skills, e aí me deu na cabeça, eu falei, putz, eu preciso ligar para o Rodrigo, porque eu comecei a ver esse negócio de soft skills, falei, e tinha outro lado, a saúde mental, e uma coisa que eu nunca vi, assim, desde a empresa, 20 anos, como desenvolver soft skills. Cara, pô, você tem que ser criativo, você está numa cadeira assim, assado. Para um CFO não era muito lógico aquele negócio, né? Eu falei, putz, deve ter uma maneira de desenvolver isso daí. E aí eu comecei, e me veio assim na cabeça um negócio que eu liguei para o Rodrigo, eu falei, Rodrigo, a gente está falando de saúde mental, soft skill é isso, isso, isso. Dá para atingir, desenvolver soft skill, ser uma boa saúde mental? Ele falou, de jeito nenhum, Beraldo, isso é a base, como ele acabou de falar. A base de tudo é a saúde mental. Você pode fazer o que você quiser, pode ter até outras coisas, mas a fundação dessa construção tem que ser a saúde mental. Falei, putz, beleza, então eu vou continuar por aí. Vou continuar pesquisando e entender, então, o que seriam essas coisas que poderiam trazer algum benefício, alguma melhoria na saúde mental, e sempre aqui conversando com o meu amigo, né? De cara, eu cheguei numa coisa que é absolutamente importante, isso daí, porque até olhando para trás, né, por que eu tinha conseguido evoluir na carreira, a primeira coisa, descarta todo o resto de saúde mental, era, sem pensar nisso, o propósito. Em todos os cargos que eu passei, eu expliquei, eu gosto de finanças, eu queria ficar na área financeira, e trabalhei nas empresas sempre com um propósito, e não era financeiro, não. Eu acho que o dinheiro é resultado das coisas. Tem muita gente aí que tem muito dinheiro, muito, muito,
E, assim, espero que não estejam ganhando aquele dinheiro com o único propósito de ganhar por acumular, e sim pelo propósito de estar fazendo outra coisa, né? Então, aquilo, sem dúvida nenhuma, eu já descartei, falei, isso daí é importante, que é o propósito, e o Rodrigo ele vai falar melhor sobre isso. E cheguei em 7 coisas, a partir de pesquisa que eu fiz. Por enquanto, é uma filosofia isso que a gente está falando, porque, cientificamente, que é o que a gente quer fazer, ainda os pilares estão comprovados, mas o que a gente está querendo, o que eu estou querendo mostrar é que, para ter uma saúde mental, a base é você olhar as 7 coisas, que daqui a um ano pode ser 8 ou 6, tudo na vida evolui, né? Mas isso daqui é o primeiro papo. Então, quais são esses 7 pilares que, nesses vários lugares que eu pesquisei, eles têm muito em comum? E muita coisa é óbvia para todo mundo, ou praticamente tudo é óbvio. O primeiro é o sono. A importância do sono, acho que eu não vou nem entrar em cada um, porque isso não é papo, que tem mais 2 dias para falar. O sono é extremamente importante. O sono é um, exercício é outro, nutrição é o terceiro, quarto, que eu chamei de comportamental, esses 4, que é o relacionamento social. Absolutamente importante o relacionamento social, absolutamente importante nessa equação e reconhecidamente importante. Tudo que eu estou falando aqui, isoladamente, já tem estudos científicos que eu e o Rodrigo, né, validou, e eu estou tendo cuidado de ir atrás. O outro é o treinamento da mente. Aí já chega a trabalhar a mente nossa mesmo para ela ficar bem, né? É o treinar a mente. O que é treinar? Talvez o nome mude, mas, basicamente, a gente está sempre fazendo coisas novas, aprendendo coisas novas, e que desafiem, que tirem a gente da zona de conforto e que tragam coisas novas para a gente, de preferência que esteja relacionada à nossa paixão, ao nosso propósito. É o que eu sempre fiz. Pensamento ou emoções positivas, é a capacidade de ver as coisas de uma maneira positiva, mesmo as coisas mais complicadas de uma maneira positiva. Isso não significa que o mundo é cor-de-rosa, não. Mesmo as coisas negativas, você tirar, de alguma maneira, o lado positivo daquilo que tem. Até a minha isquemia teve, a cefaleia em salva teve, eu estou aqui, sei lá, grande parte por causa disso, senão não estaria, provavelmente ainda estaria dentro do escritório essa hora em alguma reunião. Estou num lugar muito mais agradável, aliás. E o 7º é o mindfulness, que o Rodrigo já explicou mais ou menos, eu acho que ele vai entrar de novo. Mindfulness, a meditação é uma dessas coisas, né, mas estar presente, eu vi com consistência, que isso é um pilar muito importante. E a outra coisa, então, aqui, só para fechar isso daqui rapidamente, na minha visão, o que eu vi até agora é que a gente tem que tratar essas 7 coisas de uma maneira simultânea. E uma está relacionada à outra. Então, vou dar um exemplo, só um exemplo, que é a questão de bem-estar, de você estar fisicamente bem, né? Às vezes, até esteticamente, a gente quer emagrecer, mas não consegue emagrecer. O que a gente faz? Eu já fiz muito isso. Putz, não estou conseguindo. Fecha a boca. Vou fechar a boca. Não estou emagrecendo, estou engordando. Está faltando exercício. Vou fazer mais exercício. Pum. Vou acordar mais cedo, vou reduzir meu tempo de sono. Vou acordar mais cedo. Continuo engordando. No fim do dia, o que eu descobri? Eu, pessoalmente, que eu tinha, ou tenho, apneia do sono. Então, quanto pior eu durmo, mais eu engordo, porque o sono é uma das variáveis super importante, inclusive, para controlar o peso. Eu não sei se alguém tem contato aqui com pessoas que têm apneia, que nos homens mais velhos já são 30% da população. Só o fato do cara colocar o CPAP, aquele negócio, ele já emagrece uns 10 quilos, sem fazer exercício absolutamente nenhum. Então, todas essas... Vai sair todo mundo aqui comprando CPAP. Eu tenho o meu já. Aonde que a gente compra? Eu já tenho o meu. E, ó,
além de... É outra vida, né? Você dorme melhor, é outra vida. Quem não dormia bem usa aquele negócio, mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, tem que tratar esses 7 pilares de uma maneira, assim, simultânea. Não adianta fazer só exercício, até porque, depende do exercício, eu faço maratona. Eu tenho a consciência que muita maratona faz mal. Eu durmo mal, inclusive, se eu treino muito tarde, depende do tipo do exercício. Então, o plano de cada coisa e tratar tudo simultaneamente é extremamente importante. Pois é extremamente importante, mas quando a gente olha esses 7 pilares e tenta colocar na nossa agenda, que a gente vai ter que dar conta disso tudo, na hora a gente já fala assim, bom, vou começar na segunda-feira. Então, eu acho que é importante a gente olhar tudo isso, a gente entender tudo isso, mas, né, e até eu no meu trabalho como coach, que a gente escolha 1 ou 2 desses pilares e comece por eles. E aí eu sempre acredito que nossos hábitos, né, eles vão gerando outros novos hábitos. E se eles são positivos, eles vão gerar efeitos positivos. Porque, às vezes, quando a gente apresenta tudo isso de uma vez só, dá meio que tilt na nossa mente. E o outro ponto é, eu vejo as pessoas estudando muito, lendo muito sobre esses assuntos, mas levando eles muito pouco em prática. Então, por isso, escolha 1 ou 2 e traga nas suas ações diárias. E que, aos pouquinhos, você vai criando, né, através de rituais, novos hábitos, e, aos pouquinhos, a tua vida vai mudando. Voltando um pouquinho na história do propósito, até por ser uma paixão minha, Dr. Rodrigo, como é que a ciência, né, ou a neurociência, enxerga o valor e os efeitos de uma vida guiada por propósito? Então, assim, eu acho que o propósito, eu acho que é uma direção. Todos nós precisamos de uma direção, saber para onde nós estamos indo. Não obrigatoriamente aonde nós vamos chegar, mas ter por onde seguir. Então, quando eu vejo pessoas que estão passando por situações emocionais difíceis, uma das grandes coisas que a gente observa é que elas estão sem rumo. O que é isso? Eles estão funcionando realmente no automático. O que é que eles fazem? Buscam prazer e fogem do desafio, sofrem do sofrimento. Tentam ter uma vida sem uma motivação muito clara. A partir do momento em que você define esse propósito, e esse propósito, obviamente, deve estar em sintonia com a sua saúde mental e sua saúde física, você pode escolher, às vezes, um propósito que não esteja alinhado com isso. E um outro detalhe importante, esse propósito tem que trazer alguma coisa para a sociedade. Ou seja, não pode ser só para você. Se você buscar um propósito que vise apenas o seu bem-estar e não está dando bola para quem está ao teu redor, isso não vai te trazer coisas boas. E você não vai se sentir feliz com isso. Os estudos de neurociência têm mostrado que as pessoas que têm um propósito na vida, elas costumam ser mais saudáveis e costumam se cuidar mais. Por quê? Em grande parte, a região que nos dá motivação é uma região chamada cíngulo anterior, é uma região que está ligada muito aos nossos sistemas de recompensa, ela nos dá energia, força para fazer mudanças, para ir atrás e buscar. Então, a gente acaba sendo energizado pelo próprio cérebro para buscar aquilo que eu estou pegando todas as minhas competências e jogando as fichas num objetivo. Então, é fundamental que, a partir de agora, a gente crie um propósito, que seja um propósito que gere bem-estar para mim, mas que as pessoas ao meu redor se sintam bem também. Obrigada. Beraldo, eu queria te perguntar, entender um pouquinho, até pela sua trajetória como CFO, como é que as empresas estão enxergando isso? Como é que, né, você trouxe para a gente 7 pilares, falamos de qualidade de vida, de saúde mental, temos visto cada vez mais a quantidade de burnouts que estão acontecendo diariamente nas pessoas. Elas estão percebendo a necessidade da mudança? Elas estão abertas? Elas estão flexíveis a isso? Porque se não existir um movimento de prevenção, daqui a pouco não tem ninguém, não sobra ninguém para que possa continuar tocando elas. Conta um pouquinho para a gente como é que você vê esse cenário. Bom, a minha visão é o seguinte, né? Eu tenho notado
eu não sei se é porque me interessa, mas eu tenho notado realmente que as pessoas estão muito interessadas no assunto. As pessoas estão realmente muito interessadas no assunto, né? E isso eu acho muito bom. O que eu não tenho conseguido ver ainda com muita clareza é exatamente o link de como tratar isso daí, que é mais ou menos o que a gente está discutindo aqui. A grande preocupação minha, mesmo assim, na discussão nacional, não só no lado das empresas, e a gente conversou bastante, eu e a Ana e o doutor Rodrigo sempre, né, é que o Brasil tem uma situação alarmante, não só nas empresas, mas a questão de saúde pública com relação a isso. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o campeão, isso, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o campeão mundial em ansiedade e depressão, né? Então, vou passar algumas coisas para você. Nós somos o primeiro, para vocês, o primeiro lugar no mundo em ansiedade e o quinto em depressão, tá? Sendo que a Organização Mundial da Saúde coloca como o problema do século a questão de saúde mental. Foi colocada isso a semana passada, eu não sei se vocês viram, a saúde mental, o burnout, vai ser considerada doença pela Organização Mundial de Saúde, que vai ter muito impacto, inclusive, para as empresas, né? Porque a questão trabalhista vai ser muito influenciada. 9 em cada 10 brasileiros apresentam no trabalho, 90%, eu já vi 70% ou 60%, mas, enfim, é a grande maioria ansiedade no dia a dia, no trabalho, pelo estresse do trabalho. Um caso de suicídio no Brasil a cada 45 minutos. Tá? É a segunda causa de morte, ou terceira, né, doutor, entre jovens de 14 a 25 anos. Muito preocupante isso, e tem todo um racional por trás disso, já comprovando. E a outra coisa é que a saúde mental, a gente faz um levantamento das 10 doenças que mais matam no Brasil, 50% dos fatores de risco estão relacionados à saúde mental, né? Inclusive, essa discussão, que eu aliás, eu tenho opinião, mas não vou dar minha opinião, porque não é o caso, de armamento ou não, liberar o armamento, eu vejo muito esse tipo de discussão e ninguém discute a causa, né? Por que o cara está matando o outro no Brasil, 80 mil pessoas e 80 mil homicídios no Brasil? A gente discute a arma, mas não discute a razão disso estar acontecendo no Brasil. E a minha suspeita, eu acho que a nossa certeza é que a saúde mental está por trás disso daí, com certeza. Então, o resumo da história é que o nosso país... e a questão da saúde, né, das pessoas que cuidam isso, né? Ainda, né, não está, tanto nos colégios, a gente não aprende nada sobre isso. Meditação, acho que poucos colégios hoje estão entrando com isso, ou práticas que melhoram a saúde, não se discute nas escolas, inclusive no meio acadêmico, do currículo dos próprios médicos, do pessoal que cuida da saúde mental e que cuida desse... São poucos, realmente, os médicos que têm essa cabeça que o doutor Rodrigo tem. Não existe, por exemplo, ontem eu estava assistindo um vídeo, e até nem falei ainda com o Rodrigo para confirmar, mas não existe aqui no Brasil, durante o curso de medicina, ninguém estuda ou aprende sobre o sono. Pô, já a gente para 40% do nosso tempo dormindo e o médico não aprende nada sobre isso. Eu não aprendi nada na GV sobre sono e, supostamente, tem que administrar. Dizem que 20% a 30% do pessoal que estuda em Harvard, em algum momento, em Harvard, vai ser todo mundo CEO, presidente das maiores empresas do mundo, tiveram depressão. Então, essa é, na prática, o resultado hoje da saúde, não só no Brasil, como no mundo, da questão da saúde mental, que, para mim, está por trás de todos esses problemas. Então, simplificando para você, a sua pergunta é que eu acho que tem já, sim, a consciência, existe essa consciência, a gente ainda não sabe como chegar lá. A Organização Mundial de Saúde está chamando a atenção, o Brasil está sendo negligente, é considerado um país negligente com relação a isso, tanto na educação quanto no comportamento, até porque a gente tem problemas até muito básicos, né?
Mas, enfim, mas eu acredito que com essa conscientização, vendo vocês aqui, eu mesmo, né, me dedicando a isso, acho que muita gente se dedicando a isso, a tendência é a gente... Eu sou otimista também com relação a isso, eu acho que a gente vai arrumar uma saída. Muito bem. Espero, né? Mas acho que sim, também sou uma otimista e acho que a gente está caminhando para isso. Doutor Rodrigo, eu queria que você falasse um pouquinho. Eu tenho visto também no meu escritório uma dificuldade muito grande das pessoas lidarem com as adversidades. Existe o autocrítico, né? Existe uma exigência hoje tão grande, a sociedade exige, né? Primeiro, aquele discurso da Mulher Maravilha, ou o homem herói que precisa dar conta de tudo ao mesmo tempo. Muito da nossa... A sociedade muito define também o nosso sucesso, de quanto mais coisas a gente faz em menos tempo, está muito ligado à nossa performance. Então, no momento em que existe o erro, que existe o fracasso, as pessoas não estão tendo essa capacidade, né, de poder lidar com eles, a resiliência está baixa, e o que eu vejo são pessoas muito insatisfeitas, infelizes consigo próprias, né, porque acabam ficando na zona de conforto, porque não vão atrás dos seus sonhos. E fala para a gente um pouquinho como é que você enxerga isso, se você encontra isso bastante no seu consultório, se existe um caminho, como é que a gente pode lidar melhor com as mudanças, com os fracassos, e como é que o cérebro funciona, né? Porque o cérebro resiste à mudança. Perfeito. Não, isso é extremamente comum no consultório. Então, as pessoas não são realmente preparadas a passar por situações difíceis. Em grande parte, por quê? Vamos entender por que a gente sofre quando as nossas expectativas não são atingidas. Então, quando nós criamos uma expectativa sobre o futuro, o nosso cérebro ele precisa monitorar aquilo que a gente previu. Toda vida que essa previsão sai daquilo que a gente imaginou, o nosso cérebro precisa nos avisar. Mas sabe como é que ele avisa? Ele faz com que a dopamina despenque imediatamente. E qual é a sensação que a gente tem? De frustração, tristeza e depressão. Nós ficamos para baixo. Tá? Os orientais, já há muitos anos, já diziam para a gente, pare de criar expectativas. Jogue as expectativas para baixo. Faça aquilo que você tem para fazer agora. Isso vai em confronto com aquilo que a gente sabe hoje de neurociência. Então, a gente tem que cultivar, a partir de agora, plantar no presente e colher no futuro aquilo que depende apenas da gente. Existem outras coisas que não vão depender, mas aquilo que depende de mim eu vou fazer da forma melhor que eu posso fazer. Então, a partir do momento em que você começa a diminuir as expectativas e criar o presente mais forte, ou seja, como a Ana falou, sabendo o que você pensa, faz e sente, você vai construir um presente e aquilo que está sob o seu domínio. O resto vem como consequência. Então, viver presente talvez seja a melhor estratégia para evitar as frustrações. Eu costumo até dar uma racionalização das preocupações ou da expectativa para os meus pacientes. Então, a primeira coisa que eu falo para eles, quando você estiver se preocupando sobre o futuro, a primeira coisa que você tem que perguntar, isso depende de você? Porque grande parte das nossas preocupações não dependem da gente. Por exemplo, se está o clima frio ou calor, o que os outros acham ou deixam de achar, o que os outros fazem ou deixam de fazer, muitas vezes não depende da gente. Então, a gente já mata aí grande parte das nossas preocupações. A segunda pergunta, se aquela preocupação realmente depende da gente, eu tenho que fazer a segunda pergunta. O que é que eu posso fazer agora para resolver isso? Ah, não, daqui a um mês, daqui a um ano, esquece. Isso é importante porque eu estou racionalizando a minha questão das preocupações. Ou seja, eu consigo, através da minha racionalização, diminuir o impacto que essas preocupações vão ter na minha saúde. E, a partir daí, eu passo a funcionar conforme os problemas surjam, e não imaginando que eles já aconteceram e, na maioria das vezes, não aconteceram.
queria te fazer uma pergunta em cima dessa, que é o seguinte: eu venho estudando nos últimos 2 anos os benefícios da gratidão e da autocompaixão nas nossas vidas, na nossa saúde mental e emocional. Dentro desse mundo que é muito duro, né, a gente acaba também sendo muito autocrítico e tão exigente, e a autocompaixão ela vem como uma medicina, como um antídoto, para que a gente possa lidar com mais gentileza. A gente costuma ser muito gentil com os outros. A autocompaixão é a forma de você tratar a si mesmo como você trata os outros. E aí, dentro desses últimos estudos, eu fui vendo o quanto que isso fortalece a tua resiliência, te traz saúde, sistema imunológico aumenta, realmente te coloca num cenário, não só de trabalho, né, mas na tua vida pessoal e profissional, muito mais pronto para poder lidar com as adversidades. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Perfeito. Uma das estratégias melhores para a gente poder lidar com o estresse, primeiro, eu costumo dizer, uma chuva de gratidão. A partir do momento que eu tomo duchas de gratidão, o que é? Ao invés de eu ficar procurando em mim problemas ou defeitos só, eu estou vendo que eu já tenho tudo e o necessário para ser feliz. Toda vida que eu busco algo a mais para, vamos dizer assim, algo a mais, eu depender de algo a mais para ser feliz, eu vou sofrer. Tá? Nunca vou estar satisfeito. O que acontece no nosso cérebro é, a partir do momento que eu começo a identificar que, na verdade, eu dependo de todos vocês, todos nós somos interdependentes, vai criando dentro de nós um sentimento que a gente chama de altruísmo, que é buscar ajudar os outros. E essa parte da neurociência talvez seja a que mais evoluiu, porque o que a gente fala normalmente é o seguinte: quando eu estou ajudando alguém, eu estou ajudando muitas vezes sem receber nada em troca. Mas, ao contrário, o seu cérebro recebe uma dose de substâncias extremamente capazes de gerar bem-estar, conexão e saúde. Então, o que a gente sabe hoje? Existe uma chuva de... Quando eu ajudo alguém, eu estou recebendo eu acabo tendo uma ligação chamada empatia com a pessoa. Existe uma substância chamada ocitocina que faz essa ligação. Quanto mais ocitocina, mais prazer eu tenho de me conectar com as pessoas. Mas também tem chuva de dopamina, prazer. Eu sinto prazer em ajudar. Tá? Serotonina, eu acabo ficando o quê? Mais animado, tenho mais vontade, tenho mais motivação. E uma chuva de endorfina, que é a questão de alívio da dor. Por que eu falei de endorfina? Porque um dos grandes objetivos do cérebro, sabe qual é? Nós nos conectarmos uns com os outros. Como assim? É tão importante porque, quando a gente se sente isolado ou afastado do meio social, uma das coisas que acontece no nosso cérebro, sabe o que é? A dor física é ativada. Então, você sente dor ao ser rejeitado, você sente dor ao ser colocado de lado. Então, viver em sociedade é talvez uma das coisas que mais estimule o seu cérebro a gerar motivação, prazer e propósito. Deixa só esse ponto do Rodrigo, por isso que tem aquele pilar do relacionamento é tão importante. Uma coisa que realmente parece que está comprovado é que, inclusive, isso afeta, né, pensando lá das empresas, o QI das pessoas. Então, tem estudos que caem o QI, se você está num ambiente ou se você sofre uma rejeição, até 20 pontos. Então, eu brinco assim que uma empresa onde, né, eu falo com meus amigos aí, executivos, se você quer ter pessoas com QI normal, contrata gênio, põe um ambiente ruim lá, todo mundo brigando com todo mundo, vai perder 20%, vai perder 20 pontos de QI, vai ficar todo mundo normal. Porque se contratar normal, vai ser uma desgraça. Muito bom. Agora, com tudo isso que você também terminou de falar, fica uma mensagem para a gente, no fundo, ao invés de... Né, acho que nunca vi tanto número de pessoas tomando remédios de tarja preta,
que a gente pode praticar mais gratidão, que a gente pode praticar mais autocompaixão, e entendendo, né, que isso não é banal, porque acaba que a gratidão hoje em dia entrou uma coisa dentro de um, né, todo mundo é hashtag gratidão, mas o quanto que ela realmente é uma medicina, né, ela entra como cura mesmo, dentro de um lugar de autoconhecimento, de benevolência, de generosidade, não só com o outro, mas para consigo mesmo. A gente está chegando no final, né, do nosso bate-papo, e acho que é um mundo que se abre, né, a gente está absolutamente em crescimento, em evolução, aprendendo, acertando, errando, mas a gente não pode deixar de levar em consideração todas essas informações e, quem sabe, através delas, nos inspirar para trazer mudanças realmente efetivas, né, nas nossas escolhas diárias, para mudar nossos hábitos, para poder estar vivendo com mais consciência, com mais presença, para que a gente possa realmente se conectar com o outro, para a gente possa, né, que nem o Dr. Rodrigo falou, somos seres que viemos para nos conectar. A gente é onde a gente encontra significado, para trazer o nosso propósito, a nossa criatividade ao mundo, para que a gente realmente possa estar vivendo através do nosso potencial. Então, vale a pena, sim, a gente levar tudo isso em consideração, refletir, elaborar, exercer o nosso pensamento autocrítico e fazer escolhas mais positivas. Antes de ir embora, queria perguntar para vocês, se esse fosse o último dia da sua vida, você pudesse deixar uma mensagem para a humanidade, o que vocês deixariam? Qual é a mensagem que vocês deixariam? Então, assim, eu diria o seguinte: a base de qualquer mudança é o autoconhecimento. E a mudança tem que ser de dentro para fora. Ou seja, o que é que eu preciso observar em mim? Eu preciso observar aquilo que eu preciso me modificar. Se eu conheço, eu posso agir bem. Sem eu me conhecer, eu jamais vou conseguir me modificar. Então, e a base disso é estar presente. Presente naquilo que eu sei que eu estou pensando, sei o que estou fazendo e sei o que estou sentindo. É isso. Obrigada. Beraldo. Eu diria que o Palmeiras tem mundial. Brincadeira. Não, gente, é que estou gravando, aí eu tenho que mandar para os meus amigos depois. Não, o que eu gostaria de deixar é o seguinte: a tecnologia está evoluindo de uma maneira muito, a gente está percebendo, muito forte, né? E realmente, quem vai se destacar e quem vai ter espaço na sociedade, vai ter emprego, tudo lá na frente, né, a gente vai conseguir dominar isso daí, desenvolvendo realmente os soft skills, né, as habilidades intangíveis, porque a parte operacional, a máquina, a inteligência artificial já está aí para fazer tudo isso. Então, o recado, se eu pudesse deixar alguma coisa, é realmente que tanto as escolas, quanto o governo, quanto todos nós trabalhássemos de alguma maneira, ou dedicássemos de alguma maneira, né, de entender todo esse problema e passar para as pessoas que a gente conhece como desenvolver isso daí, cobrar nas escolas dos filhos, cobrar nas faculdades e cobrar também nas empresas, né? E eu, do meu lado, eu vou continuar estudando isso, o que eu puder ajudar, eu vou tentar ajudar. É isso aí. Muito obrigada. Obrigada a vocês pela presença e até a próxima.